Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nessa noite. Estamos aqui ávidos, ou melhor dizendo, com um grande apetite para desfrutarmos do conhecimento que Deus tem para nós nessa noite. E dando continuidade às outras palestras, onde nós estávamos estudando os pilares do sucesso, ou seja, como reprogramar a nossa mente, trazer um renovo, mudar a nossa forma de pensar e começarmos a trabalhar em cima de uma vida abundante, em cima de uma vida de sucesso. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com todos vocês como é o comportamento de uma pessoa que vive em cima da convicção, ou seja, ela vive em cima da fé. Eu gostaria que vocês lembrassem daquela passagem lá em 2 Reis, no capítulo de número 6, quando Eliseu, sendo usado por Deus, ele sempre mostrava ao rei aonde teria uma emboscada do inimigo, ou seja, o rei da Síria. Então o rei da Síria estava sempre armando emboscadas em caminhos diferentes para encurralar o rei de Israel. E o que aconteceu naquela época? Eliseu, sendo usado, dizia: rei, não passe por determinado local, porque o rei da Síria preparou uma emboscada para você. E assim diz a palavra de Deus que não somente ele foi livre dessa desventura, dessa cilada, uma ou duas vezes, foram várias vezes, a tal ponto que o rei da Síria, reunindo os seus oficiais, perguntou para eles o seguinte: acaso existe alguém aqui que é pelo rei de Israel? Tem alguém aqui que está julgando no outro time? Porque não é possível. Nada que eu faço contra aquele rei, contra aquele reino, eu tenho sucesso. Aí um dos seus oficiais respondeu: olha, rei, é o seguinte, eles têm um homem que é um profeta, o nome dele é Eliseu, e ele faz com que o rei de Israel fique sabendo até aquilo que o Senhor fala na sua câmara de dormir, ou seja, no seu quarto. Então ele descobriu qual que era o pivô de todo aquele caos, de todo aquele insucesso que ele tinha nas suas investidas contra Israel. Então ele diz o seguinte para os seus oficiais: descubra onde esse homem está e mande prendê-lo. Então partiu uma comitiva de homens guerreiros, homens preparados para a batalha, com seus carros, seus cavalos e tudo mais, e foram então procurar Eliseu. E foi dado até o endereço, assim, olha, ele está em Dotã. Então, quando aquele exército chegou, ele sitiou, cercou a cidade onde estava o profeta Eliseu. E quando o seu discípulo, que é o Geazi, ele acordou, ele olha e vê aquele monte de carro, aquele monte de cavalo, homens de guerra, preparados. Ele acorda Eliseu desesperado e diz assim: meu senhor, a cidade está toda cercada, o que nós vamos fazer? Aí Eliseu, com a maior tranquilidade, diz o seguinte: Senhor, eu lhe peço que o Senhor abra os olhos desse jovem, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E naquele mesmo momento, os olhos dos jovens se abriram para o mundo espiritual, é claro, e ele pôde contemplar que eles não estavam sós, que havia um pelotão de anjos ali e que eles estavam muito bem protegidos. E Eliseu, com toda a sua tranquilidade, com toda a sua ousadia, ele vai até o exército inimigo e antes de chegar lá ele faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, fere, peço-te, essa gente de cegueira.
E quando ele chegou lá, ninguém reconheceu que era Eliseu. Ele disse para aqueles homens: olha, vocês estão na cidade errada. Vocês vão me seguir, que eu vou levar vocês até a cidade certa, e lá vocês vão encontrar o homem que vocês estão procurando. E naquele momento, a comitiva do exército inimigo seguiu Eliseu, ou seja, é até cômico, né? Eles estavam seguindo Eliseu, que era a pessoa que eles estavam procurando. Então, quando eles chegaram em Samaria, aí o rei de Israel, quando viu aquele exército da Síria, a primeira coisa que ele pergunta para Eliseu é o seguinte: vamos matar todos? Eliseu: não, você não vai matar ninguém. Você vai servir pão e água para eles. Então o rei fez mais do que pão e água. Ele serviu um banquete. Serviu um banquete e os soldados da Síria comeram, e então Israel despediu aquele exército inimigo em paz. E quando eles chegaram lá, contaram obviamente ao seu rei tudo que havia acontecido, e diz a palavra de Deus que não houve mais investidas por parte da Síria contra Israel. O que eu quero dizer com tudo isso aí? É que a tranquilidade de quem tem fé no Criador, ou seja, ele sabe em quem ele acredita, ele conhece como o reino de Deus funciona, então ele tem uma vida descansada. Em momentos de crise, ele não se abala. Em momentos de crise, ele permanece tranquilo, estável. Ele não tem surtos emocionais. Por quê? Porque a mente dele está tão convicta em cima daquilo que ele acredita, e por ser Deus a base da sua fé, então ele tem um retorno da sua convicção e ele encontra então descanso e paz. Tudo isso eu estou falando para vocês, meus irmãos, que vocês vão entender muito mais o que é ter fé, como que nós podemos desenvolver essa convicção, como que nós podemos alcançar uma vida como a de Eliseu, uma vida de descanso, uma vida de paz. Tudo isso é possível, porque todas as vezes quando nós estamos lendo essa passagem, nós reconhecemos que na verdade isso não é para nós, isso foi lá para Eliseu, isso não faz parte da nossa realidade. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque o Criador, ele está disponível para todo aquele que nele crê e que deposite confiança. Pois o salmista Davi diz o seguinte: aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. E a confiança de Eliseu era grande. Ele depositou toda a sua vida, toda a sua fé. Ele creu naquele que vive e reina eternamente. Ao passo que, analisando a vida de Eliseu, nós podemos ver que em momentos de crise ele é a solução. Em momentos de agonia ele traz a paz. No momento da guerra ele vivencia o amor. Ele serviu um banquete aos inimigos. O poder do amor foi tão grande que dizimou toda espécie de investidas do rei da Síria contra Israel. Então essa passagem bíblica, ela nos mostra muita coisa. Ela nos ensina muito e nós devemos aprender nas Escrituras, porque as Escrituras contêm os segredos de uma vida de sucesso. Por que nós não alcançamos então a tão sonhada vida de sucesso? É uma questão de interpretação. Muitas pessoas interpretam errado e passam errado. E quando isso acontece, a palavra de Deus ela não tem compromisso com aquilo que não é verdadeiro. Ela só tem compromisso com aquilo que é certo, com aquilo que é santo e com aquilo que é justo. Nós vamos estar aqui analisando como que deve ser a mente daquele que quer ter uma vida de sucesso, ou seja, ele quer ter uma vida de estabilidade. Todos nós estamos procurando uma vida de estabilidade.
Ninguém quer viver uma vida pisando em ovos, ou seja, a qualquer momento alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai acontecer. E nós não devemos viver com esse pensamento. Nós vivemos num mundo em que o maligno está presente, mas o nosso estado emocional, o nosso estado de convicção em Deus pode mudar tudo. Porque os maiores homens da Bíblia foram os heróis da fé. Quando nós olhamos no livro de Hebreus, nós podemos ver Abraão e vários outros heróis da fé que eles se destacaram pela confiança em Deus. Então nós sabemos que a confiança em Deus, ela pode e deve e vai mudar tudo. Mais tarde, depois de um tempo, o rei da Síria então resolveu voltar a investir contra Israel. Então por um tempo ele ficou parado. Ele parou porque eles foram tratados com amor. Então deram uma pausa. Mas depois de um tempo eles voltaram a atacar. A crise veio novamente. Só que eles agiram diferente. Eles pegaram o exército e cercaram Samaria. Cercaram Samaria estrategicamente e não deixavam passar nada. Então não passava mais alimento. E com isso o povo daquela cidade começou a padecer de fome. Chegou ao ponto que duas mulheres estavam brigando, porque uma permitiu que o filho dela fosse cozido para que eles comessem um dia. E depois, no outro dia, a outra daria o outro filho. Só que quando chegou no outro dia, ela não quis dar o filho. Então coisas absurdas aconteciam dentro daquela cidade, porque ela estava em crise. Era uma cidade totalmente em pânico, desesperada. E eles tinham como comida cabeça de jumento. A cabeça de jumento deve ser algo muito horrível de servir como alimento. Mas estava sendo vendido por causa da crise por 80 peças de prata. Então algo que não valia nada estava sendo vendido por um valor aí altíssimo. Porque toda vez que a crise vem, o desespero aumenta, o caos reina. Tudo fica difícil, tudo fica caro, as pessoas começam a se matar, as pessoas começam a brigar, as pessoas fazem coisas que a gente até duvida. Mas tudo isso por quê? Porque o clima, a falta de convicção reinou. E quando a falta de convicção reina, o caos toma conta. Então o rei, revoltado com aquela situação, o que ele disse? Esse mal só pode estar vindo da parte de Deus. Eu quero a cabeça de Eliseu. Veja só, o rei que era para estar tomando decisões favoráveis ao reino de Deus, decisões que poderiam trazer paz ao seu reino, ou seja, a tua cidade, ele então decidiu matar o profeta, porque ele acreditava que aquele mal era de Deus. Então quando ele partiu para a casa de Eliseu, não para consultá-lo, mas para matá-lo, ele envia o seu mensageiro à frente. E Eliseu estava tranquilo na casa dele, estava bem tranquilo com os anciãos, e de repente Eliseu tem uma revelação e diz: olha, está vindo um mensageiro do rei, e na verdade eles querem cortar minha cabeça. Vocês vão segurar a porta, não vão deixar ele entrar. Só isso. E quando ele acabou de falar, chegou aquele mensageiro. Ele disse: olha, assim diz o Senhor, que amanhã, a estas horas, será vendido 2 medidas de farinha por 2 peças de prata. Então, ou melhor dizendo, 1 peça de prata. Então, o que era um absurdo de acontecer foi ali profetizado, foi ali proferido por alguém que está estável, convicto. Ele está tranquilo, embasado em cima do Deus vivo, confiante, com tranquilidade. Ninguém nunca conseguiu emboscar Eliseu, porque ele está sempre preparado.
Deus está sempre proporcionando livramento para ele. Revelava, fala com ele. Em momento algum ele foi pego de surpresa, porque o relacionamento de Eliseu com o Criador é um relacionamento de confiança. E é exatamente esse relacionamento que Deus quer de nós nos dias de hoje. Talvez você esteja pensando, mas isso foi há muito tempo. Mas Deus não perde a validade do seu poder e das suas características com o tempo. Deus é eterno. Para Ele o tempo não causa efeito sobre a sua pessoa. Pelo contrário, o tempo é submisso a Ele. Ele pode determinar o tempo, curto ou longo, ele faz aquilo que lhe apraz. Em momento algum ele está sujeito ao tempo. Então, é essa fé, a fé genuína, uma vida de paz, tranquilidade, equilíbrio, justiça. É essa que é a vida que Deus quer trazer para nós. E quando nós olhamos para essa experiência, a tranquilidade de Eliseu, isso claramente, vocês podem ler ali em 2 Reis, no capítulo 6, e também continua um pouco no capítulo 7, vocês vão ver que em todo tempo Eliseu não mostra desespero. E a vida de Eliseu está numa atmosfera de tranquilidade, uma atmosfera de confiança. Em momento algum, Eliseu está em crise. Nós não vemos Eliseu em momento algum desesperado. Isso é incrível. Por quê? Porque ele preparou a sua mente, ou seja, ele tomou tanto a forma da palavra dentro da sua alma, do seu espírito, que qualquer coisa para ele é inferior ao Criador. Não existe problema maior do que o Criador, porque ele se aprofundou, ele mergulhou de tal forma em cima dos princípios de Deus que a vida dele é extremamente tranquila, extremamente pacífica. E quando esse mensageiro estava lá, ele então anunciou que no outro dia haveria abundância. E um incrédulo, que era o capitão, que o rei se apoiava nele, ele diz o seguinte: olha, se acaso as janelas dos céus fossem abertas, seria possível isso acontecer? Aí o homem de Deus respondeu: você vai ver com os olhos, mas não vai experimentar. E no outro dia, naquele horário, quando eles abriram o portão, as pessoas já estavam sabendo da boa notícia, da abundância. Então a fome era grande, aquela multidão passou tão rápido que eles passaram por cima daquele capitão. E ali ele viu a abundância, mas quando eles passaram por cima dele, ele morreu. Cumpriu-se a palavra do homem de Deus. Por quê? Porque a palavra dele é embasada no Criador, que tem domínio em todo o universo. Então nós sabemos que o nosso problema não está em Deus. O nosso problema está nas nossas atitudes, na forma que nós estamos buscando a Deus. E nós podemos melhorar e muito. Nós temos muito a aprender. E Deus então ele traz a luz, a revelação, ou seja, ele vai dar uma direção, uma estratégia para a gente poder enriquecer a nossa convicção. E aí, então a gente vai alcançar uma vida estável, uma vida de atmosfera tranquila. Nós não vamos ter mais desespero, porque nós vamos poder dizer, como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Então, se você sabe em quem você crê, você sabe que você pode esperar tudo, porque tudo é possível àquele que crê. Nós, seres humanos, temos dentro de nós um paradigma terrível. Ele enraizou dentro das nossas almas de tal forma que nós passamos isso de geração em geração. Isso todo ser humano tem, isso desde a antiguidade. É o tal de eu tenho que ver para crer. Esse negócio de querer ver, isso estraga tudo. E como eu falei nas palestras passadas, que o paradigma ele tem um prazo de validade curto. Ele fica ali por um período, mas depois o ser humano inteligente ele cai na real.
Porque enquanto nós nos apegávamos a esse paradigma de que eu tenho que ver para crer, nós nunca ganhamos nada com isso. Uma vida simplesmente natural, levada por qualquer vento de doutrina. Nós não temos então uma opinião própria, simplesmente o que nós estamos vendo é a nossa verdade. Quando o Criador está nos mostrando algo diferente. Para facilitar o entendimento acerca das coisas que nós não estamos vendo, eu vou relatar para vocês 2 experimentos científicos que comprovam o mundo espiritual trabalhando. É algo magnífico. Deus é tão maravilhoso que ele deixa pistas, ele deixa os seus vestígios para que nós possamos ir atrás deles e descobrir acerca do funcionamento do seu reino. Então, um cientista fez um experimento, o nome dele é Gregg Braden. Ele fez o seguinte experimento. Eles fizeram uma coleta de um material genético de várias pessoas. Que material foi esse? O DNA. Eu vou explicar o que é o DNA e vou dar continuidade nesse experimento. O DNA, ele é algo com aproximadamente 1 nanômetro de tamanho. 1 nanômetro é 1 milésimo de milímetro. Então ali tem mais de 2 bilhões de combinações de como fazer você. Todas as suas características, da planta dos pés até o alto da cabeça, elas estão descritas em combinações químicas ali nesse filamento cromossômico, ou seja, o DNA. Então, nesse DNA que foi coletado, eles fizeram a seguinte experiência. No mesmo prédio onde eles estavam fazendo esse experimento, eles separaram os doadores do DNA dos seus DNAs, ou seja, de uma amostra, né? Não foi todo o DNA, mas ou seja, de uma amostra, porque o DNA ele está em todo o nosso corpo. Então fizeram uma coleta ali pequena de uma amostra do DNA e separaram então o doador do DNA. Os doadores foram expostos a vídeos que lhes causassem emoções diferenciadas, ou seja, por exemplo, se eu coloco um vídeo romântico, então vai despertar o amor. Se eu colocar um vídeo de guerra, o pânico, a crise. O que acontece? Naquele momento que houve a separação do DNA e os doadores foram expostos aos vídeos para alterar o seu estado emocional, o que aconteceu? Eles perceberam que, de uma forma incrível, os doadores, à medida que eles eram alterados pelos vídeos, também acontecia uma alteração no DNA deles, independente da distância. Eles ficaram assim perplexos com esse experimento. Então, à medida que o doador sofria uma alteração no seu campo emocional, então mudava o comportamento do DNA. O DNA sofria alteração. E eles ficaram perplexos com esse experimento e começaram a modificar o emocional e medir ali medir os impulsos elétricos do DNA e também do doador. E eles viram que estavam em perfeito sincronismo, ou seja, aquilo que o doador sentia, ele passava para a informação genética do seu corpo, ainda que longe, que à distância. Eles fizeram um experimento, então, maior ainda. Eles pegaram e levaram essa amostra de DNA a 80 quilômetros de distância. E lá eles registraram que, de uma forma inexplicável, à medida que o comportamento emocional do doador era alterado, o DNA correspondia independente da distância, sem atraso, ou seja, simultaneamente. Então eles perceberam que existe um poder, uma energia onipresente que consegue realizar
essas transferências de informações e de comportamento, ou seja, pela fé, pelo seu estado emocional, simultaneamente, independente da distância. Ou seja, todos nós estamos mergulhados na onipresença divina. Então nós podemos ver que o experimento científico está apontando: existe um Criador. Isso aqui não é simplesmente ao acaso, não é uma geração espontânea. Isso tudo foi criado por uma mente inteligente, uma mente que tem um propósito para com a sua criação. E Ele nos ama tanto que Ele enviou o Teu Filho para nos resgatar, para que nós pudéssemos passar a eternidade do seu lado. Então esse é o caráter do nosso Deus. Por isso que Ele permite que através de experimentos científicos nós venhamos a descobri-lo. Porque quando nós descobrimos que a Bíblia é uma realidade palpável, independente que seja visto os fenômenos espirituais ou não, nós sabemos que é verdade. E quando isso ocorre dentro da nossa consciência, nós tomamos conhecimento da realidade divina, automaticamente a nossa fé começa a crescer. E quando a nossa fé, ou seja, a nossa convicção cresce, os resultados começam a aparecer. Nós deixamos de ser um rei desesperado, como aquele rei de Israel ficou no momento da crise, e passamos a ser pessoas tranquilas, cuja atmosfera a paz, cuja atmosfera a abundância. Então o problema não está simplesmente na crise, mas está no comportamento daqueles que têm um impacto com a crise. A crise, ela pode vir, mas do mesmo jeito que ela vem, ela volta. Por quê? Porque o nosso estado de fé, de convicção, muda a realidade das nossas vidas. E mais para frente, nessa palestra de hoje mesmo, nós vamos dar uma refrisada, nós vamos falar assim, de forma mais tranquila e mais profunda, como que nós vamos mudar o nosso estado mental de convicção. Então, de incredulidade nós vamos passar para a convicção. Mas a gente tem que seguir isso à risca. E tem que haver o quê? Constância. Então vamos voltar aqui ao nosso contexto. Esse experimento, então, o que ele mostra? Ele mostra que o mundo espiritual é real. Se o mundo espiritual é real e as coisas da Bíblia são verdadeiras, então isso me dá tranquilidade. Eu posso investir a minha vida na palavra. Eu posso colocar os dois pés em cima da palavra e dizer: eu fio a minha vida na palavra de Deus. Eu sei que Ele é real e que Ele existe. E que Ele pode fazer tudo de acordo com a minha fé. Claro que a gente sabe o que deve pedir e o que não deve pedir. Quanto mais a gente se envolve com Ele, mais refinado vão ser as nossas percepções espirituais. Agora eu vou contar para vocês o experimento número 2. Eu contei 1, agora vocês vão ouvir o 2. O 2 foi o seguinte: eles pegaram uma amostra do DNA retirado de uma placenta. Placenta é aquilo que envolve o feto. Eles então fizeram essa coleta do DNA e pegaram pessoas já treinadas para viver os sentimentos programados para aquela experiência. Então, quando eles colocaram ali o DNA retirado da placenta, eles expuseram então a uma pessoa que tivesse determinados sentimentos. Eu vou falar então da amostra número 1. A amostra número 1 do DNA, ela recebeu o quê? Uma pessoa próxima que estivesse observando aquele DNA e que estivesse então emitindo aquele sentimento de quê? Gratidão, amor e alegria. E quando essa pessoa expôs esse sentimento próximo a esse DNA retirado da placenta, o que aconteceu? O filamento se estirou, se relaxou, ficou de uma forma tranquila. Isso analisando de uma forma molecular. Então ele se estirou, que é uma posição que não traz dano às informações do DNA. No segundo experimento, o
o segundo observador, ele foi então treinado para quê? Para emitir sentimento de raiva, estresse, e aquele sentimento que ele emitiu fez com que o DNA se contraísse. Então, mediante ao estado emocional ruim, aquele DNA retirado da placenta, ele se contraiu. E quando ele se contraiu, aconteceu algo muito perigoso, que foi o quê? Apagaram-se algumas informações. Então, ao se contrair mediante a radiação daquele campo eletromagnético correspondente àquele homem que foi preparado para viver o quê? O estresse, a raiva, o ódio. Então o DNA ele se contraiu. E quando ele se contraiu, ele perdeu informações. Informações foram apagadas. E dependendo da informação que seja apagada, nós podemos então gerar células defeituosas dentro de nós. Isso era um DNA do lado de fora. Agora imagina o filamento do DNA que estão em todas as células nossas, e aquilo ali perde uma informação e gera uma célula defeituosa. Sabe o que significa isso? É que a pessoa desenvolveu o câncer. Lembra na palestra passada que eu falei que a amargura, o ódio, o ressentimento, a raiva, ele pode desenvolver o câncer? É exatamente isso que esse experimento está falando. Aquele filamento que perdeu informação pode ser o filamento de uma célula dentro de nós, e se ela se multiplicar defeituosa, já é o câncer. São células defeituosas se multiplicando no corpo. Então por isso que o nosso estado emocional, espiritual, ele tem que ser de Deus. Ele tem que ser em cima da paz, da gratidão e do amor. Eles fizeram também uma experiência, dentro desse segundo experimento, com pessoas que tinham HIV positivo. E o que aconteceu? Quando essas pessoas tiveram os sentimentos de amor, gratidão e alegria, então eles estavam contaminados, HIV positivo. O que aconteceu? Eles tiveram a imunidade 300.000 vezes mais poderosa do que os que não tinham esse sentimento de gratidão, de alegria, de esperança e de amor. O que isso nos mostra? Que o estado emocional ele interferiu até na imunidade. Então a imunidade dessas pessoas que estavam contaminadas com HIV positivo, ela foi alterada devido ao seu estado emocional, espiritual. Eles mudaram o que? A sua forma de viver. Ou seja, eu agora vou ser grato, eu agora vou amar, eu agora vou ficar alegre. Então o organismo reagiu positivamente, a imunidade se elevou de uma maneira sobrenatural. Então esses experimentos estão mostrando que o mundo espiritual que nós não estamos vendo, ele é real, assim como o mundo que nós estamos vendo. E eu vou dizer mais, eu vou mais além, que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico que nós enxergamos. Porque o mundo que nós enxergamos veio do espiritual. Então o espiritual é o primordial, o espiritual é o pilar do universo. É ele que produz toda a estrutura material contida nesse universo. Sabendo disso, nós podemos descansar mais. É mais um passo que nós estamos dando essa noite. Essa informação, ao entrar na nossa mente, na nossa alma, nós devemos guardá-la com muito amor e saber, graças a Deus. Graças a Deus eu estou servindo a um Deus que não é conversa fiada, que não é um paradigma. Esse Deus é real. Esse Deus eu não vejo, mas tudo que Ele falou é verdade. E as coisas que eu não vejo que Ele falou que é verdade, elas estão aí nos experimentos científicos mostrando a sua existência. Então agora nós sabemos que Deus não mente. Se Deus não mente, é real, o seu universo funciona do jeito que Ele nos ensinou, então vamos investir na nossa vida, na nossa fé.
vamos mudar o nosso estado. Tudo vai mudar para nós quando nós nos tornarmos pessoas convictas em cima dos pilares do sucesso, que são o quê? Os princípios de Deus, os princípios da criação. Quando nós mudamos a direção, automaticamente a nossa vida começa a mudar. O paradigma então de que eu tenho que ver para crer, esse tem que passar. Ele já venceu, ele teve um prazo de validade curto, porque o que permanece é a palavra. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Por quê? Porque é princípio eterno. Vamos investir naquilo que é eterno. Nós não queremos nada temporário. Todo mundo quer estabilidade. A estabilidade só tem quem tem a eternidade com Deus. Só ali nós vamos ter estabilidade. Então, desde já, vamos começar a investir nisso aí. Porque enquanto nós estivermos ali vacilando na nossa convicção, nós vamos cair lá naquele versículo de Tiago, que diz o seguinte, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa de Deus. Então nós não podemos ficar agitados e impelidos pelo momento, pelas informações, pela crise, pelas notícias de televisão, por tudo aquilo que nós estamos vendo, pelo fracasso de outras pessoas. Nós não podemos então nos apegar a esse mundo que aparentemente é real, porque nós sabemos que a realidade superior está exatamente nos elementos que não estamos vendo. Foi Paulo também que escreveu isso. Eu já até li esse versículo para vocês, que é em 2 Coríntios. Ele diz o que? Nós devemos nos apegar nas coisas invisíveis, porque as coisas visíveis são temporais. Temporais é passageiro, tudo se transforma. Quem disse isso foi Lavoisier. No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você vai querer investir numa realidade que está em constante transformação? Se você colocar uma barra de ferro, ainda que ela seja espessa, como um trilho de trem, na beira do mar, aquilo vai se transformar em ferrugem numa velocidade incrível. Então o seu investimento no mundo real pode virar ferrugem, pode virar traça. Vamos investir naquilo que é eterno, porque o conhecimento sobre o Criador você vai levar por toda a eternidade. A sua consciência ela não vai apagar informação nenhuma na hora que você caso você venha a falecer, ou se você for transladado para o mundo espiritual. O que você aprendeu de Deus você não vai esquecer. Aquilo vai ser guardado, você vai levar para sempre. Vamos investir naquilo que é eterno, porque eu tenho certeza que se você investir naquilo que é eterno, a sua vida aqui na Terra vai ser uma vida muito melhor, muito mais agradável, de muito menos sofrimento. Você vai poder conquistar sonhos. E quando você passar para o lado de lá, seja pela vinda do Messias, ou seja por falência, falência não, me desculpa, se você venha falecer, você vai passar para lá vitorioso, do mesmo jeito. Então não perca tempo, não se apegue às coisas naturais, se apegue às coisas espirituais. Quando você está em tempo de crise, em tempo de pânico, em tempo de desespero, eu vou contar para vocês agora o que acontece com o nosso corpo. Veja bem, existe uma parte, ou seja, uma área no nosso cérebro que se chama hipotálamo. Ele é responsável pelas percepções. Quando ele percebe que você está em pânico, que existe um perigo iminente, você está vendo muita notícia, muita doença, muita crise, muito pânico, ele vai passar aquela informação para uma glândula no cérebro chamada glândula pituitária. E essa, quando ela receber essa informação, ela é capaz de passar a informação para 50 trilhões de células. Mas como a informação é negativa, ou seja, é uma informação de desespero, de pânico, ela vai enviar um sinal para as glândulas adrenais. E essas glândulas, por sua vez, vão liberar hormônio do estresse. E quando o hormônio do estresse é liberado,
o que acontece? As vísceras, elas vão comprimir os seus vasos e todo o sangue ele é destinado para as pernas e os braços. Por que isso? É porque você entra no modo pânico, né? No celular tem lá o meu celular está no modo avião, então ele não se comunica com ninguém. E tem um modo pânico no ser humano. Então, por que o sangue vai para os braços e para as pernas preferencialmente? Porque você precisa lutar ou fugir. E quando você entra nesse modo de pânico, então você não pode mais dar manutenção no organismo. Por quê? Porque ou você está no modo pânico ou você está no modo de manutenção. No modo de manutenção, quando você está tranquilo, em paz, como Eliseu, o que ocorre? Você então recebe uma manutenção nas células do intestino, porque elas devem ser trocadas a cada 3 dias, senão você pode ter também distúrbios intestinais. Você vai trabalhar a imunidade, às vezes ela precisa ser elevada, e isso tudo acontece quando você está no modo manutenção, ou seja, na tranquilidade. Quando você entra então no modo de pânico, o sangue então ele vai todo preferencialmente para as pernas e para os braços. E o que vai acontecer com isso tudo? Você não vai dar manutenção no seu corpo. Você vai baixar a imunidade, você pode desenvolver doenças bacterianas ou virais por falta de imunidade. Então um monte de coisas vai acontecer. A manutenção geral do teu corpo ela vai ser paralisada. Você vai estar sempre estressado. Então no estresse, como é que eu vou te dizer? Essa potência, essa capacidade de manutenção, ela é paralisada. Não se trabalha as duas juntas. Ou é uma ou é outra. Então, ou você está estressado, em pânico, ou você está no modo de manutenção. Então, qual modo que nós temos que estar? Então, por isso que a nossa mente ela tem que ser muito bem tratada, muito bem cuidada. Você tem que prestar muita atenção no que você está vendo, o que você está assistindo está causando para você de sensações e percepções emocionais. Se você está desesperado, por exemplo, essa epidemia agora, né? Então a notícia é sempre não, morreram muitos, tem muitos caixões e a coisa vai ficar feia, a coisa está preta e é coronavírus para cá, coronavírus para lá. Mas quando nós vamos olhar bem, nós temos outras doenças que matam mais. Por exemplo, H1N1 é mais perigosa, mais contágio. Tem várias outras, tuberculose, muitas outras doenças e a gente não estava em pânico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa maré de crise, essa maré de epidemia, porque isso é uma manipulação das massas. Isso causa pânico, isso abala a estrutura financeira. Muitas pessoas sofrem por isso. E muitas pessoas ficam enfermas que nem estavam. Por quê? Porque mexe com o psique. Isso é uma estratégia. No fundo, isso é maligno. A gente tem que entender que existe a manipulação das massas. Então a gente tem que filtrar, tem que ver o que nós estamos vendo, o que isso está causando. Isso está sendo prejudicial. Então o estresse, ele causa vários danos no próprio corpo. Principalmente na imunidade. Baixa imunidade, você não pode ter uma imunidade baixa. Quando você está estressado, então a sua imunidade parou de trabalhar. Você não vai elevar a imunidade mais, você vai ficar estagnado. E se precisar de uma manutenção, o corpo está em quê? No modo pânico, ou seja, lutar ou fugir. E esse não é o nosso caso. Por isso que a palavra de Deus diz que, mesmo em tempos de crise, nós devemos o quê? Descansar no Senhor, ou seja, proporcionar momentos de alegria, de paz, justiça no Espírito Santo. Porque quando nós estamos desse jeito, independente da crise, nós estamos bem melhor. E tem um outro fator que acontece com o nosso cérebro, que quando nós estamos processando raciocínio, sentimento, nós usamos outras áreas do cérebro. Quando você entra no pânico, você passa para o lado dos reflexos, ou seja,
Você deixa de ser racional, você passa a ser impulsivo. E você não pode abandonar a racionalidade. Naquele momento fica difícil de pensar, fica difícil de raciocinar, porque essa área fica comprometida. Porque a área de ênfase nesse momento é a área dos reflexos. É a área que não vai raciocinar, que vai agir por impulso. Então, por isso que é muito perigoso a gente entrar nessa maré. A gente tem que filtrar as informações que entram e nós temos que preservar o nosso estado emocional para que não venha acontecer isso que eu acabei de contar e também aquelas outras todas as experiências lá com o DNA, as quais eu citei, a experiência número 1 e a número 2, e aquilo ali altera então o seu código genético e de repente pode gerar você desenvolver um câncer. Então isso é muito perigoso, nós temos que preservar a nossa mente. Quando nós preservamos a nossa mente, nós estamos preservando o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então nós temos que ter muito cuidado. Entrar nessa maré, nessa onda de crise, de pânico, isso aí, como diz o ditado popular, é dar um tiro no pé. É você que vai sofrer. Então, nós temos que desenvolver a convicção, porque a convicção, que é uma certeza em cima de uma vida que o Criador te proporcionou, vai te trazer tranquilidade nesses momentos, porque você sabe que vai vencer e que aquilo não vai te destruir em hora alguma. Você não vai ser abalado. Você vai lembrar do salmista: somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então essas crises, na verdade, elas são uma manipulação de uma informação distorcida de pânico para você entrar em desespero. E quando você entra em desespero, você vai prejudicar a si mesmo. Então vamos elevar a nossa convicção, porque a convicção em Deus é tudo, a tal ponto que o autor de Hebreus diz que o justo viverá por fé. Então, se nós vamos viver por convicção, vamos investir nesse patamar, nessa estrutura poderosa que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos vencer. Eu vou estar passando para vocês agora alguns recursos, ou seja, técnicas para que nós possamos fazer uma reprogramação mental. Eu vou ler aqui uma passagem aqui na Palavra de Deus e vocês vão acompanhando comigo aí. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 7 ao 9. Deuteronômio 6, versículos 7 ao 9. Diz assim: Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, ou seja, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus mesuzotes, ou seja, portões. Veja bem, essa questão dos tefilins, aqui está todo o segredo para você fazer uma reprogramação mental. Nós podemos observar que essa palavra aqui foi passado direto para Moisés, ou seja, da boca do Senhor direto para Moisés. Então é comumente aceito entre a maioria dos teólogos que o Pentateuco tem a autoria de Moisés. É comumente aceito. Então vejamos, os tefilins têm o objetivo principal instalar no subconsciente todas as informações sobre o reino de Deus. Então, quando o Senhor pede que os pais façam isso com os seus filhos, na verdade, ele já está instalando as informações corretas na mente dos seus filhos, e quando eles vão tomando porte, se tornando maduros, eles não vão se esquecer, conforme diz o livro de Provérbios. Ensina a criança os caminhos em que deve andar enquanto é criança, para que depois,
quando for grande, não se esquecerá deles. E o tefilim, quando ele cai no subconsciente, o subconsciente, ele não é a mente racional, ele é uma mente inconsciente. Ele expressa no mundo quântico, ou seja, no universo espiritual, tudo aquilo que você crê, tem como verdade. As repetições, elas são extremamente úteis para você fazer a reprogramação mental. Tanto para o lado bom como para o lado ruim. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tinha, vamos dizer assim, o seu braço direito era o Joseph Goebbels. Ele é o autor daquele versículo das trevas que diz o seguinte: uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade. Então eles tinham toda uma estratégia de repetição. Então eles repetiam muito sobre seus planos, sobre as suas estratégias, sobre o seu novo projeto de governo, enfim. Ele usou essa estratégia da repetição porque tudo aquilo que é falado muitas vezes chega a um ponto que a pessoa acredita, porque a mente é assim. Por isso que nós não devemos ficar vendo muitas vezes coisas que não edificam, porque nós vamos tomar no inconsciente como verdade, isso vai expressar no mundo espiritual. Vamos supor que eu passe uma informação negativa de derrota e você toma aquilo como verdade, no momento que aquilo entra no inconsciente, porque você aceitou como verdade, então vai expressar aquela sua fé no mundo quântico. Ou seja, aquilo que você tem como fracasso é aquilo que você crê. Se você crê no fracasso, então a sua mente inconsciente vai expressar no mundo espiritual o fracasso e o universo de Deus vai reagir. Então, quando nós fazemos ao contrário, ou seja, nós pegamos informações preciosas, positivas, que vão edificar a nossa vida, vão nos jogar para cima, vão nos fazer pessoas alegres, pessoas esperançosas, amorosas, pacíficas, abundantes, essas informações, quando nós abraçamos elas e repetimos, estamos sempre analisando, estudando, em momentos tranquilos da nossa vida, como diz ali, se estiver na mesa com seus filhos, estiver caminhando, ao deitar e ao se levantar. Então, quando nós passamos essa informação para nós mesmos, porque nós recebemos muita informação negativa, quantos de nós recebemos dos nossos pais informações diferentes do reino de Deus, porque eles também aprenderam errado. E isso tudo ficou na nossa mente inconsciente, emitindo aquela onda de fracasso no mundo espiritual. Mas quando nós substituímos essa informação por uma informação fiel e verdadeira do reino de Deus, nós passamos então a trabalhar em nosso favor. Por isso que é importante você prestar bastante atenção no que eu vou dizer. Quando você for deitar, você vai entrar num estado de sonolência, conhecido como estado alfa. É um estado de relaxamento. E naquele momento você vai, então, pensar no seu tefilim. O que é o seu tefilim? É um projeto ou um conjunto de informações em seu favor. Por exemplo, você colocar no seu tefilim: eu sou nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Cristo. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. A minha fé remove montanhas, literalmente. Eu sou uma pessoa abundante, não me falta nada, porque o Senhor, que é meu pastor, Ele me supre em todas as minhas necessidades. Tudo que eu coloco as mãos é abençoado. Tudo que eu vou fazer dá certo. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, esperançosa. Então, quando você começa a instalar esse novo tefilim, essa nova realidade de vida, e isso você vai fazendo repetidas vezes. Então, ao deitar no estado alfa é muito importante, porque é o momento em que a mente consciente ela está em contato com o inconsciente. Então essa informação vai cair direto no seu subconsciente. E ali você vai expressar uma realidade positiva no universo divino e ele vai reagir e vai trazer essa realidade para você. E
quando você acordar, não levante de maneira brusca. Se você até tiver que levantar por algum motivo, ir ao banheiro ou alguma coisa parecida, você retorna, deita, continua no seu estado de relaxamento e continua então lançando essas informações novas para você, porque elas vão cair no teu subconsciente. E isso vai começar a alterar a estrutura da sua fé, ou seja, as crenças limitantes vão começar a sair, que são essas crenças de paradigmas, é assim mesmo, eu tenho que ver para crer, a gente nasceu pobre, tem que morrer pobre, e aquela coisa toda ali que está impregnado no seu inconsciente, ou seja, no seu subconsciente, ele vai começar a sair. Vão começar a entrar o que? Informações novas. Então, vocês vão lembrar do que eu disse, reprogramação mental, ou seja, programas novos, informações novas. E as velhas vão o que? Vão perdendo lugar, porque é como se você estivesse gravando um disco vinil. Quem conhece disco vinil sabe como é que é. Ele tem ranhuras. E essas ranhuras ali têm informações, que é a música. Quando você grava outra por cima e vai criando novas ranhuras, você vai apagando literalmente as velhas. E automaticamente você vai frisar uma nova realidade, um novo padrão mental. O padrão de Cristo, que é a mente de Cristo, tão falado no livro de Paulo aos Romanos. E essa estratégia então de antes de dormir e logo que você acordar, isso é infalível. Você vai investir de uma maneira mais rápida e poderosa. Durante o dia, você não tente fazer isso em momentos, às vezes você está trabalhando, está desconfortável, às vezes você está carregando um peso, fazendo alguma coisa assim, porque a mente trabalha com associação. Então toda vez que você fala de uma nova vida, de uma programação, e está fazendo alguma coisa desconfortável, ela vai criar uma associação daquela informação nova com o momento que você estava vivendo ali. Foi até citado em uma palestra, uma vez que eu estava assistindo, tem gente que tenta fazer reprogramação mental, às vezes no ônibus, está apertado, está cansado, está em pé. Não é um momento legal de você ficar pensando. Então você deve trabalhar essas informações em momentos não estressantes. Ou seja, numa caminhada, você está indo tranquilamente, de repente você está fazendo uma caminhada, está indo a um supermercado, mas aquele trajeto ali está bem tranquilo. Está conversando com o teu filho ou está indo sozinha mesmo. E ali você vai falando com a sua voz interior, ou seja, a voz do seu pensamento. Então você reforça durante o dia, normalmente nos momentos tranquilos, e sempre antes de dormir e ao se levantar. Isso tem que ser nesses horários, porque é assim que funciona. A gente tem que seguir a íntegra a palavra de Deus. Não devemos acrescentar nada, tentar nada novo, porque isso aí é infalível. Foi assim que funcionou com o povo de Deus e é assim que vai funcionar com você. Então, a nova informação vai entrar no seu inconsciente. E quando cai no seu inconsciente, você vai perceber que você vai ter 95% a mais de poder. Porque 5% é o seu racional. Esse que você é. Você acorda, vai trabalhar, olha as horas, sabe o que tem que fazer, o que não deve fazer. Mas só isso não vai resolver. Você tem 95% de você lutando contra, em cima das suas crenças limitantes. Então essas crenças, elas têm que ser quebradas, você fazendo essa renovação. E esses horários são importantíssimos. E você pode usar também o recurso da visualização. Ou seja, de repente você tem um sonho. Eu vou dar um exemplo, como uma casa. Aí você procura uma foto de uma casa do jeito que você quer na internet. E essa foto, então, você vai colar ali com um adesivo na sua porta, no teu armário, alguma coisa que você possa ver. E na hora que você for deitar, você vai olhar para aquela foto. Isso vai ajudar você a memorizar, porque você vai ter que colocar sentimento nos seus sonhos. É aquilo que eu disse. Lembra do livro de Marcos? Tudo que pedirdes em meu nome, crendo que já recebestes, recebereis. Então você vai vivenciar aquela experiência, você vai se imaginar na casa que Deus já te deu. Porque o segredo da oração
não é pedir para receber, quem sabe um dia. É o que? Pedir e receber. Porque você vai pedir com fé. Batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Então é imediato, você vai viver no presente. Então o resultado da sua petição, da sua oração em cima dos seus sonhos tem que ser no presente. Você vai viver aquilo agora, crendo que já recebeu. Aí você vai receber. Então eu creio que recebi, eu vivencio, eu sonho com minha casa. Puxa vida, pedi a Deus essa casa, que maravilha. Eu já estou me vendo dentro dela, eu já estou sonhando ali, que maravilha. E ali você vai colocando sentimento, emoção e convicção. Essas três coisas são fundamentais. E quando isso se une e você começa a repetir essa imaginação que você já recebeu, você não vai mais fazer o pedido. O pedido você faz já possuindo aquilo que você deseja. Você não vai pedir e ficar esperando, você já vai viver aquilo. Eu já tenho. Aí você vai receber. Mas você tem que crer que já recebeu, já foi me dado isso. Deus já liberou essa petição em meu favor. Eu já tenho isso que eu pedi. E você sonha, você vive o teu sonho. Quantas pessoas às vezes querem casar, já tem que sonhar, para eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, que maravilha, minha vida é um romance, já sonha, já se imagina e vivencia aquilo ali com emoção, com sentimento, com convicção que já recebeu, recebereis. Esse é o segredo. Então, o pedido tem que ter a fé de que já recebeu no presente. E aí, no momento certo, materializa. Porque você está emitindo esta onda eletromagnética no universo. Porque pensamento, convicção, tudo isso termina em ondas eletromagnéticas, conforme as palestras anteriores que eu expliquei para vocês. E em vários experimentos usando ondas eletromagnéticas é muito interessante. Eu vi um experimento com a água. Então tinha uma porção de água caindo, como se fosse uma torneira de um filtro aberta. E o emissor de ondas eletromagnéticas ia de encontro a esse cordão de água, né, que forma como se fosse um cordão quando se abre uma torneira de um filtro. E ali alterou a forma da água. Ela ficou fazendo como se fosse uma quina para o lado e voltava, e aquilo tomou uma forma diferente. Então a onda eletromagnética ela altera a matéria. Vi várias experiências utilizando pó de ferro e a onda eletromagnética formava desenhos com aquele negócio. Então assim, tem muitas experiências comprovando isso, porque a onda eletromagnética ela altera a matéria, ela traz uma reação do universo e altera a sua realidade. Isso é que é importante você saber. E você está emitindo isso. Lembra na experiência que eu disse? Tinha um fragmento do DNA a 80 km de distância. O que a pessoa expressava com suas emoções, imediatamente, sem atraso, o DNA correspondia. Então, todas essas informações a gente vai juntando. Eu gosto sempre, às vezes, de repetir um pouco, para que seja como se fosse um tefilim, para você memorizar. Porque quando você guarda no subconsciente, aquilo ali fica firme dentro de você e te dá uma estrutura. Por isso que às vezes eu sou um pouco enfático em cima desses assuntos, para que você tenha uma absorção melhor dessas informações. É até legal também, se você quiser ver o vídeo novamente, assiste, anota, faz alguma observação. Gostaria muito de estar presente, passando até alguns vídeos, mas nós estamos aí à distância, essa crise temporária e passageira, e o que fica é a palavra de Deus mesmo. Então vamos continuar aqui no vídeo, mas em breve vou estar presente com vocês. Então, essas técnicas que eu tenho passado, é muito importante porque elas são tiradas da palavra. E quando você tira algo da palavra, ainda mais veio direto da boca de Deus, ela não tem distorção, é uma informação precisa. Por isso que você vai ter retorno, se você quiser. E eu quero falar também um pouquinho, lembrando que eu já falei isso na palestra passada, sobre os catarses, que é o momento em que você emite uma nova onda através de um novo padrão mental, emocional, espiritual.
você está injetando, ou seja, assimilando novas informações, e aquilo ali está começando a ter reações de ondas eletromagnéticas no universo quântico, e entra em conflito com os seus padrões antigos, com as suas crenças limitantes, e às vezes gera algumas situações, algum desconforto emocional, e você às vezes pode querer desistir, não está bem, não sentiu bem. É necessário, às vezes, você passar por alguns momentos estranhos, mas isso não vai durar. Você vai vencer. E quando você passa por cima disso, você consolida a sua vitória. É necessário você trabalhar esses novos padrões incessantemente, a constância em Cristo. Essa informação ela vai entrar em seu subconsciente e vai mudar a sua realidade, porque é assim que Deus nos fez. Ele nos fez para sonharmos, para imaginarmos, para nos emocionarmos. Ele fez o homem assim. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós podemos criar uma nova realidade pela convicção em Cristo. Então, não deixem de fazer dentro desses padrões que foi passado. Vocês utilizem anotações, introduzam versículos, e esses versículos eles vão estar direcionados à sua pessoa. Então, eu sou uma bênção, eu sou abundante, a minha vida é abundante. Está escrito, se atentamente eu ouvir as palavras do Senhor meu Deus, certamente estas bênçãos me seguirão e me alcançarão. Bendito sou eu ao entrar, bendito sou eu ao sair, bendito é o fruto do meu ventre, bendito é o fruto do ventre do meu animal no campo. Então, o que é isso? Isso são tefilins. São repetições que vão impregnar o seu subconsciente com notícias poderosas, e você vai ter 95% a mais de poder, de realização ao seu favor, fora a matriz divina, que é a reação desse universo maravilhoso que Deus criou, e Ele colocou esse universo disponível no serviço segundo a sua própria vontade. Então, você não pode esquecer disso. Guarda essa palavra na sua mente, tefilim. Esse tefilim é o segredo de tudo. Foi assim que Deus orientou o povo de Israel a manter essa informação, a ser o que? Um povo vitorioso. Quando eles se esqueciam dos tefilins, ou seja, da palavra, dos princípios de Deus, eles entravam em fracasso. Quantas vezes ele diz, olha, vocês se esqueceram de mim, porque vocês se esqueceram de mim, agora vocês vão viver uma vida de adversidades. Quantas passagens na palavra de Deus, na história dos reis. Vinha um rei e fazia tudo certo, segundo a palavra, era vitorioso. Quando entrava um, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, se dava mal. Então, lembre da história dos reis e construa a sua nova história em cima da palavra de Deus. A nossa mente ela é muito bombardeada nesse mundo. A gente sofre muitos impactos, desde a infância ou talvez na gestação. Isso tudo cria, às vezes também, bloqueios que são conhecidos como engramas na terminologia da ciência da mente, e na psicologia é conhecido como bloqueios, como traumas. Isso tudo vai prejudicando, vai minando a nossa força. Nós vamos usar muitas estratégias durante as palestras. Eu vou trabalhar com vocês também com as evidências científicas arqueológicas. Tudo aquilo que é provado, coisas que Deus fez e ficaram registradas na face da terra. E quando eu falar com vocês sobre o dilúvio, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e eu mostrar para vocês as provas arqueológicas e tudo aquilo, isso vai criar também um tefilim muito poderoso e vai alimentar o seu subconsciente de uma forma tão forte que você vai começar a reagir diferente, você vai começar a alçar voos maiores. Por quê? Porque você está embasado na rocha, na verdade. Isso tudo nós vamos trabalhar também nas próximas palestras, e não vou conseguir colocar agora, ainda tem algumas informações que são necessárias que eu passe para vocês, e eu vou precisar passar essas informações
nas próximas palestras, mas depois nós vamos entrar nas evidências arqueológicas, paleontológicas, científicas. Isso vai ajudar muito, vai contribuir muito, porque foi assim que eu fui construindo uma nova visão, foi renovando a minha convicção. Eu também já estive muito fraco, já estive quase morto a nível de fé. Mas hoje, graças a Deus, Deus tem mudado a mim, tem mudado a minha família também. E eu tenho visto o resultado na vida do meu filho, na vida da minha esposa. Por quê? Porque nós começamos a pensar do jeito que Deus quer que a gente pense. Então, eu gostaria nessa noite de estar finalizando aqui essa palestra. Não é bom também ficar passando muita informação de uma vez, porque chega um determinado ponto você não assimila mais. Então eu lhe peço que você guarde todas essas experiências muito bem guardadas no seu coração e todas essas informações sobre os tefilins, porque isso aí é um grande passo. Você já pode começar a praticar. Começa a praticar hoje mesmo. Quando você for deitar, já começa a construir ali os seus sonhos. Porque quando você constrói os seus sonhos, você visualiza, você se emociona e você começa a trabalhar a sua convicção em cima deles, o universo já está correspondendo em seu favor. Deus já liberou a ordem. A ordem já foi dada. Já está escrito lá há mais de 2000 anos. Então hoje nós só temos que praticar e contemplar os resultados da verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É até o versículo do nosso presidente. Mas veja bem, já comece a praticar isso hoje. Bem nos detalhes que eu te falei. No momento que você estiver totalmente desperto, você vai começar a pensar nos seus sonhos e a viver aquilo e se emocionar. Quando você estiver caminhando, sentado à mesa, com tranquilidade. Ao dormir é fundamental, tem que ser sempre. Ao deitar, naquele momento de sonolência, você vai ali sonhando, sonhando. E se dormir depois que sonhou, não tem problema. Aquilo vai trabalhar no seu subconsciente a noite inteira. E pela manhã, você vai fazer a mesma coisa. Você vai depositar mais outra parcela da verdade que liberta no seu subconsciente. Aí sim, depois que você fez isso, levanta, vai fazer sua oração desperto, normal, sua vida cristã continua. Mas você vai perceber que aos poucos, não é, às vezes pode não acontecer num piscar de olhos, mas é o que? Você vai desenvolver. Você tem que lembrar o seguinte, quantos de nós às vezes já trabalhou negativamente 20, 30, 40, 50 anos nos padrões das crenças limitantes e agora num piscar de olhos queremos mudar tudo. A gente tem que dar tempo ao tempo. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, vai lançando as informações, vai contemplando os seus avanços, vai crescendo de glória em glória. Então, esse é o conselho. Lembre-se disso, não faça em momentos estressantes, sempre nos momentos tranquilos. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero muito em breve estar presencialmente, porque é até melhor para a gente estar fazendo essas palestras. Mas eu deixo aqui um grande abraço e a bênção de Deus sobre todos vocês.